Escritura não é uma suficiência no sentido de que a Escritura começou tudo, não é uma suficiência no sentido de que todo o conhecimento que nós precisamos para interpretá-la já está nela. Claro, a Escritura se fortalece. Santo Agostinho, quando comenta no livro da Doutrina Cristã sobre a interpretação da Escritura, ele nos diz de maneira muito clara, muito simples, que quando nós encontramos um texto de difícil compreensão, a resposta para esse texto deve estar num texto bíblico de compreensão mais fácil. Então, um texto mais difícil é iluminado por um texto mais simples. Isso é uma perspectiva patrística. Santo Agostinho diz isso, mas isso não quer dizer que nós possamos chegar à Escritura e entendê-la 100% completamente, sem esse conhecimento, sem esse pano de fundo histórico. Então, a suficiência não é a suficiência no sentido de que tudo será compreendido. Então, em nenhum momento das Escrituras Sagradas se explica, por exemplo, o que significa a palavra César. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós temos um entendimento prévio do que significa essa palavra César. Da mesma maneira que os leitores originais. Quando o Novo Testamento foi escrito, todo mundo sabia o que era César. Não se precisava explicar o que significava a palavra César. Então, você sabe quem foram os Césares através do seu conhecimento histórico de algo que vem de fora das Escrituras e que informa o seu conhecimento das Escrituras. Sem esse conhecimento que vem de fora, a suficiência da Escritura não quer dizer nada. Então, existe uma dependência das Escrituras em relação a essas outras fontes, ou uma dependência nossa em relação a essas outras fontes, e por isso a suficiência é uma suficiência para a salvação pela fé em Cristo, desde que a Escritura seja corretamente interpretada. E essa interpretação correta depende sim de outros conhecimentos e de outras fontes. Então essa é uma primeira qualificação. Uma segunda qualificação importante dentro disso é que essa suficiência não significa que as Escrituras tenham respostas explícitas para todas as perguntas que hoje nós fazemos. Muitas vezes ela tem respostas explícitas, mas grande parte das suas respostas não desfruta dessa condição. Nós temos muitas respostas implícitas nas Escrituras. Então, quando nós lemos documentos confessionais protestantes, os 39 artigos, Confissão de Fé de Westminster, e nós comparamos isso com a teologia católica romana, com aquilo que São Tomás de Aquino escreveu, nós vemos o mesmo tipo de afirmação estruturalmente, em contextos teológicos diferentes, mas estruturalmente o mesmo tipo de afirmação, que é de que existem verdades nas Escrituras que são explícitas e outras verdades que são deduzidas, que nós chegamos a essas verdades através das Escrituras, mas elas não estão expressas explicitamente nas Escrituras, e por isso existe um processo para se chegar a essas conclusões. Não existe uma dedução tão simples dessas verdades, elas não estão explícitas nas Escrituras, mas através das Escrituras é possível chegar a essa conclusão. Então são verdades que estão implícitas nas Escrituras. São Gregório de Nissa, no seu 5º discurso teológico, fala do Espírito Santo dessa maneira. Ele nos diz o seguinte: no Antigo Testamento existe uma afirmação clara da divindade do Pai. Óbvio, Deus, Pai, é Deus. Existe uma afirmação de que há um Deus único no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento fala explicitamente da divindade do Pai. E São Gregório de Nissa opina, ele fala também implicitamente da divindade do Filho. Então, existem alguns textos no Antigo Testamento em que já se pode ver a afirmação do Filho de Deus e também essa divindade implícita nesses textos. Nós podemos falar, por exemplo, de Isaías 9:6, dependendo da tradução que nós façamos desse texto. Mas existe em alguns momentos essa afirmação da divindade do Filho, implícita. Além disso, no Novo Testamento, existe uma afirmação, óbvio, da divindade do Pai, mas também uma afirmação explícita da divindade do Filho. Porém, o Espírito Santo, ele tem no Novo Testamento uma divindade implícita. Afirma-se claramente a divindade do Filho, por exemplo, lá no Evangelho de João, versículo muito conhecido, João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Afirma-se explicitamente, era Deus. Há uma afirmação da divindade do Filho. Mas a divindade do Espírito Santo é afirmada de maneira mais implícita. Então nós vemos ao longo do Novo Testamento o Espírito Santo ser tratado como o Espírito Eterno, ele ser tratado como onisciente. Então,
trata-se o Espírito Santo de maneiras que só fazem sentido se o Espírito Santo for Deus, se ele tiver a mesma divindade do Pai e do Filho. Então, essa afirmação da divindade do Espírito Santo está no Novo Testamento, mas não como uma declaração explícita, mas sim como uma verdade que está implícita no Novo Testamento. Então, São Gregório de Nissa vê 3 etapas. No Antigo Testamento, o Pai é revelado como Deus, o Filho tem sua divindade implícita. No Novo Testamento, o Filho é revelado como Deus, o Espírito Santo tem a sua divindade implícita. E numa terceira etapa, a Igreja revela a divindade do Espírito Santo. Então, num período posterior, a Igreja chega a essa conclusão com base nas Escrituras, com base nessa verdade de fé que era afirmada ali, também com o auxílio da tradição cristã, e chega à conclusão de que o Espírito Santo é Deus. Por isso o Espírito Santo ele era invocado na Igreja, por isso se afirmava atributos que só podem ser afirmados se o Espírito Santo for Deus. Então o que é isso? Verdades que estão contidas de alguma maneira nas Escrituras, mas não de maneira explícita. Elas estão contidas de maneira implícita. Então, as afirmações que nós fazemos, por exemplo, sobre a Trindade, falamos agora da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Afirmações que nós fazemos sobre a Trindade, nós dizemos que, sobre a Trindade, nós dizemos que há um Deus em 3 pessoas ou 3 hipóstases, há uma natureza divina em 3 hipóstases ou 3 pessoas. Quando nós fazemos essa afirmação, o que nós dizemos tem base nas Escrituras Sagradas. Existe um fundamento nas Escrituras para tudo isso que nós dizemos. Mas nós não encontramos ao longo da Escritura essa afirmação de que há um Deus ou uma natureza divina em 3 pessoas ou 3 hipóstases. Não se afirma as coisas dessa maneira. Embora tudo isso seja verdade e tenha base nas Escrituras.